Olá, amados, bom dia, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, segundo aquele que é do alto, tudo opera e executa o seu efetuar, aonde demonstramos pelo bom proceder, tanto em ações como em palavras, porque aquele que é meramente ouvinte e não as pratica, ilude-se a si mesmo. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das obras mais antigas, a unção, da onde através dela tudo se formou, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Jesus, o Filho do Homem, aquele que passou pela morte de cruz, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, aonde ascendeu às regiões celestiais o pão da vida que veio do alto e adentrou novamente ao alto, e ninguém há de se herdar a eternidade se não for através daquele que é o eterno e elo da perfeição. A palavra nos ensina que o sábio, seu coração, sempre se inclina para o bem. Já o tolo, seu coração inclina para a maledicência. Só há maledicência e coração perverso para aquele que segue com entendimento de próprios olhos, aonde, segundo a sabedoria do padrão deste mundo, melhor seria reconhecer a sua tolice e voltar a aprender o que é sabedoria. Não falamos da sabedoria da era dos poderosos e dos perversos que vai desvanecendo, aonde o Senhor, segundo a sua verdade, é um tropeço, aonde tropeçam para que sejam purificados e reconheçam o que é a sabedoria pura, viva e eficaz do alto. Alguns, segundo o acúmulo da sua própria iniquidade e perversidade, recaem sobre as suas moleiras a sua própria maledicência, resultado da sua tolice. A palavra diz que, assim como uma mosca morta produz um mau cheiro e estraga a essência do perfumista, assim a estutícia, segundo a tolice daquele que persevera na sua maledicência. Sempre se exala com um mau cheiro as narinas daquele que tudo opera e executa. Mesmo porque, ainda que aquele que exale o mau cheiro procure disfarçar diante daquele que tem as narinas apuradas, nada passa desapercebido. Nenhuma da tolice do coração que inclina a sua maledicência passa desapercebido. Assim também quando ele conhece aquele que segue na obediência, na sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, com o coração sempre puro, sendo purificado e santificado por aquele que é o elo da perfeição. Ele sim é o elo da perfeição. Ele sim é aquele que produz e exala em nós o bom perfume de Cristo, porque ele é santo e irrepreensível, ele é aquele que um corpo preparou, assim a palavra nos diz, para adentrar as regiões celestiais com um corpo glorificado, porque ninguém há de se herdar a eternidade se não for por reconhecer que ele é o elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens, e aquele que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. O juiz supremo do alto, que tem poder tanto para salvar como aniquilar. Ele é juiz não somente dos mortos, do qual há de se julgar, mas também é juiz dos vivos. E assim, em mais um dia, ele está a julgar, segundo a própria intenção do coração. Ele conhece entre os perversos
que o seu coração, segundo a sua tolice, está inclinado sempre para a maledicência, assim como conhece aqueles que estão com a sabedoria do alto e o seu coração persevera, segundo sendo purificado e santificado e sempre na benevolência. Aqueles que não se dão vencido pelo mal, mas antes vence o mal pelo bem. Aqueles que são aptos e capacitados sempre a perdoar até mesmo os inimigos e orar pelos inimigos. Que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te bater numa face, oferece a outra. Se teu inimigo estiver com fome da palavra, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se estiver nu, dê-lhe vestes para vestir, porque Jesus nos ensina que muitos chegarão a ele e dirão: Senhor, mas quando foi que nós o vimos e não te demos de comer, de beber, não nos deu de vestir? Estive preso e não foste me ver? Porque, na verdade, assim também chegará alguns, e ele dirá que esteve nu e destes de vestir, esteve com fome e deste de comer. Assim resume a lei e os profetas: tudo aquilo que queres que faça contigo, façais para com o próximo. Assim nos ensina, porque a lei se resume segundo o amor verdadeiro e fiel de Cristo. Usai da misericórdia, porque bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça e usam da misericórdia. Daqueles que não estão segundo o poder da lei, que é o pecado, segundo a própria ira, que Jesus já dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os agrilhões. Mas uma vez que Saulo, de perseguidor, passa a ser perseguido, ele disse: tu verás quanto deve perecer por conta do meu nome. E assim aqueles que usam da misericórdia, usam dela constantemente e serão fartos da misericórdia, segundo o coração puro, faz segundo a salvação de almas. Faz a obra de forma voluntária, não esperando em receber nada em troca. Mas mesmo assim a palavra se cumpre, porque o Senhor é aquele que galardoa a obra que prevalece e permanece sendo purificado e santificado, porque a palavra diz que os de corações puros herdarão o reino dos céus. E nós fazemos não para receber e tampouco investir onde a traça e a ferrugem consome, o ladrão mina, mas fazemos sempre para a salvação de almas, porque sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que abraça a árvore da vida, porque acaba sendo abraçado pela própria árvore, que é a sabedoria viva e eficaz, que nos mantém firmes dia após dia, não com solicitude com esta vida, mas solicitude com a vida vindoura. E ainda os dias vão bens e longos nessa terra, combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, porque fé, juntamente com obras de justiça, isto nos é imputado, e grande galardão para aqueles que assim perseveram. Como também contemplais, segundo aquilo que é revelado, daqueles que seguem a sua tolice, recebem o seu galardão segundo a sua própria tolice, do qual o Senhor está a galardoar no dia chamado hoje. Contemplai quão grande ruína e destruição para aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, assim vos diz o Senhor.